Me mandaram aqui várias notícias sobre umas reportagens que andaram saindo sobre o aumento no número de contratos de namoro. Eu já falei aqui sobre contratos de namoro. E eu alertei que não confiassem nisso. Porque hoje em dia, contratos aqui no Brasil, principalmente envolvendo homem e mulher, vocês já sabem, eles podem ser derrubados a qualquer momento. Porque no caso da mulher vir a ser um pouco prejudicada em uma situação, o entendimento da justiça vai ser em prol da mulher. E aí não adianta você ter contrato, isso vai ser derrubado. Porque o que não pode é a mulher sair sem privilégios. O homem saindo sem privilégios, isso é o normal. Mas a mulher, ela não pode sair sem privilégios. Então, eu sempre recomendei que não fizessem contratos de namoro. Não confiasse em casamento com separação total de bens também. Qualquer coisa envolvendo homem e mulher. Isso é derrubado. Nós estamos com uma justiça feminista, com um CNJ, com protocolos de julgamento sob perspectivas de gênero. Mas está tudo escrito. Como é que as pessoas não percebem isso? Agora, não é de todo mal essa notícia. Porque isso revela, pelo menos, que os homens, eu acho, né? Nesse caso, aqueles não dizem de quem parte a vontade de fazer o contrato de namoro. Mas eu imagino que seja que os homens estejam se precavendo mais. Então, assim, ó, não deixa de ser ruim essa notícia. Não deixa de ser boa em partes, porque isso quer dizer que os homens estão começando a ter ciência dos problemas do término de um relacionamento. Então, eles estão tentando se precaverem. Mas eu vou ler aqui e vou fazer alguns comentários, porque em determinadas situações, até pode ser que o contrato de namoro sirva, mas em outros casos não serve. É arriscado demais. Então, assim, ó, contrato de namoro dispara no Brasil. Entenda porque cada vez mais casais recorrem ao documento. O número de contratos de namoro registrados em cartório no Brasil atingiu um novo recorde em 2025. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, foram formalizados 241 contratos ao longo do ano. É pífio ainda, né? O contratinho. O crescimento chama atenção. Em 2016, apenas 26 documentos desse tipo haviam sido registrados. Isso representa uma alta acumulada de 827% em menos de uma década.
Então, assim, ó, tem uma parte boa, né? Quer dizer que os homens, eu creio, estão se antenando com os prejuízos de um relacionamento que geralmente acaba em divórcio. A tendência reflete mudanças no comportamento dos brasileiros em relação aos relacionamentos, especialmente entre pessoas que já passaram por casamentos, divórcios ou que possuem patrimônio constituído. Então, quer dizer, depois aqui vai ter a confirmação, mas eu já vou antecipando. Esses contratos estão ocorrendo com pessoas de mais idade e que já passaram por casamentos. Quer dizer, já pagaram o pedágio do sistema feminista. Aí o sujeito fica receoso. Só que, por exemplo, nesse caso de pessoas já, homens e mulheres, já com uma idade mais avançada, que já passaram por casamentos, esse contrato até ele tem uma certa, digamos, ele até funciona. Mas ele funciona porque a dinâmica de um casal mais velho é diferente. Não é que o contrato em si funcione melhor. A dinâmica do casal favorece o contrato de namoro. Que nem eu vi, por exemplo, numa reportagem, eles mostrando um cara lá, já com uma certa idade aí, média já, que fez um contrato de namoro e depois de 4 anos o namoro dele terminou. Então, assim, ó, um cara que provavelmente já foi casado, já tem filhos grandes, a mulher com quem ele com quem ele namorava também já deveria ter sido casada, já tinha filhos grandes, ela já tinha o seu próprio patrimônio herdado do ex-marido, ou dos ex-maridos. Então, nesse caso, as mulheres dessa idade, não, elas já têm o seu patrimônio formado. A tendência delas não é de casar para dar um golpe num cara que tem a idade delas aí. A tendência, né? Pode haver casos especiais, mas uma mulher já com 60 anos que constitui um namoro com um homem de 60 anos, a não ser que o cara seja trilionário, muito rico, ela não vê vantagens em lapidar o patrimônio do cara. Provavelmente ela já tem patrimônio herdado de outros relacionamentos, já é aposentada. Então, nesse caso, até que o contrato consegue ser cumprido, resguardando as partes, resguardando os seus patrimônios. Agora, casal jovem e, lógico, homem jovem, não invente de acreditar em contrato de namoro. Você não está em condições de fazer contratinho de namoro. Você tem tudo a perder. Você tem patrimônios a adquirir. Você tem filhos que podem vir. O pessoal aí já de mais idade já tem filhos grandes. Não, a namorada deles não vai ter mais filhos, não consegue mais ter filhos.
Mas você, se envolver com uma mulher jovem, pode vir filhos. A, a Lei Maria da Penha entra muito mais nos casos de casais jovens também. O homem jovem, ele pode sofrer muito mais as consequências de um divórcio. Perda de emprego, pode deixar de conseguir uma vaga, como vocês sabem, tudo isso. E o contrato de namoro, como eu disse, que ele é flexível em se tratando de benefício para as mulheres, o homem jovem ele deve evitar o contrato de namoro. Não confie em contrato de namoro. Porque você tem muita coisa a que está ali solta, que pode chegar no fórum lá e não valer nada. Então, assim, ó, aqui diz assim, ó, a tendência reflete pessoas que já passaram por casamentos, divórcios e possuem patrimônio constituído. O contrato de namoro é um documento formal em que duas pessoas declaram manter um relacionamento afetivo, mas sem intenção de constituir uma união estável. Na prática, o instrumento busca registrar a vontade do casal e pode servir como elemento de prova em eventuais disputas futuras. Informações do IBGE mostram que quase um terço dos casamentos realizados atualmente envolve ao menos uma pessoa divorciada ou viúva. Então, quer dizer, pessoas de mais idade que são divorciados ou viúvos. Viúvas. Pessoas divorciadas ou viúvas. A não ser que, por exemplo, seja o caso do Amado Batista, né? O Amado Batista deve ter feito um contrato, sei lá, muito fenomenal. Mas mesmo assim, eu não confiaria nesse contrato que ele fez. O aumento dos chamados recomeços amorosos também está ligado ao crescimento do chamado divórcio cinza. Separações que ocorrem após os 50 anos de idade. Hoje, cerca de 3 em cada 10 divórcios registrados no país envolvem pessoas nessa faixa etária. Então é por isso que eu disse, né? Essa faixa etária aí, mais avançada, até que o contratinho é bem mais fácil de ser cumprido, porque a dinâmica é diferente. Então, embora a procura seja mais comum entre pessoas que já passaram por separações, advogados observam que o interesse pelo contrato de namoro também tem crescido entre adultos mais jovens. Mas é aqui ele não disse são solteiros, porque o complemento é o seguinte: o advogado João Victor Gomes de Siqueira afirma que muitos clientes recorrem ao documento logo após um divórcio ou término de relacionamento, buscando deixar claras as intenções de nova relação. Então, quer dizer, não está especificado aqui se são adultos jovens solteiros ou adultos jovens que já passaram por um divórcio ou término de relacionamento. Eu creio que seja adultos jovens que passaram por um divórcio ou término de relacionamento e ficaram com o pé atrás. Levaram um tufo. E aí estão procurando mais o contrato de namoro. Mas o seguinte,
cara novo não adianta querer fazer isso aí. Ele se lascou uma vez e agora ele quer evitar de se lascar a segunda vez, porque ele é teimoso, né? Ele quer insistir de novo. Ele quer buscar outra. Aí ele quer ir fazer contratinho de namoro. Aí ele se lasca de novo. Porque aqui diz o seguinte: especialistas fazem um alerta. O contrato de namoro não elimina direitos automaticamente. A justiça pode reconhecer união estável caso existam elementos que a caracterizem. Cada situação é analisada individualmente. O documento é considerado apenas uma das provas avaliadas. Estão vendo? Os especialistas confirmam o que eu disse no começo do vídeo. A dinâmica é diferente do que um casal mais antigo, que tem filhos já grandes, que já tem, cada um tem o seu próprio patrimônio. Quando o casal é jovem, há muita coisa envolvida. Pode que tenha surgido um filho aí no meio. Pode ser que o namoro tenha se estendido e aí a justiça considere como uma união estável. Está aqui escrito. O documento é apenas uma das provas avaliadas. Então, quer dizer que se a mulher inventar lá um chororô, todo esse contrato cai por água abaixo, vai por água abaixo. Então, o perigo para um homem jovem é absurdo. Por isso que eu nunca recomendei contrato de namoro. Nunca confie em contratos envolvendo homem e mulher, principalmente se vocês ainda são jovens. Mas é claro que eles noticiam isso aqui como se, né, fosse difícil de acontecer algum golpe. É mais uma precaução, aqui é uma transparência entre as duas pessoas, sim, uma coisa bem light. Não, não tem nada de transparência. A verdade é que o contrato de namoro ele serve para o homem se precaver de levar um golpe. Quer dizer, teoricamente, né, valeria. Porque a mulher não tem por que fazer um contrato de namoro. O que a mulher perde quando ela se separa? Ela não perde nada, ela só ganha. Então é o homem que, teoricamente, se beneficiaria de um contrato de namoro. Porém, o que eu aconselho é não fazerem contrato de namoro. E não constituírem, obviamente, não constituírem vínculo afetivo. Não pense que fazendo o contrato de namoro vocês podem constituir relacionamento afetivo que vai estar tudo bem, vocês estarão a salvos. Não. Vocês vão se lascar de novo. Se já se lascaram uma vez, vão se lascar de novo. O negócio é não entrar no jogo. Esses contratinhos aí, eles são papel que vai para o baldinho de lixo do juiz. Então está aí, meus caros, uma análise sobre esse aumento dos contatos de namoro. Isso aí vale para o pessoal mais de idade mais avançada.
para homens novos, não dá para arriscar isso aí. Até mais.